transporte, porque a gente vai falar de um equipamento ou dispositivo, né, muito utilizado na indústria, né, de processos, que é o trocador de calor. Então, o objetivo do trocador de calor é retirar energia do fluido ou fornecer energia ao fluido, à corrente de processo, né, para promover aquecimento, resfriamento, mudança de fase. Então, por exemplo, né, digamos que eu tenho uma corrente que precisa alimentar o meu reator, né, para que ocorra a reação, e eu posso decidir pré-aquecer essa carga, né, para entrar no reator com uma temperatura mais elevada, tá? Então, digamos que essa é uma decisão de projeto, então eu preciso desse aquecimento, né, e isso é feito através de um dispositivo chamado de trocador de calor. Tá? Então a gente viu na aula passada máquinas de fluxo, né? Que são as bombas, os compressores e as turbinas, que o nosso foco principal foi nas bombas, tá? E agora a gente vai falar do trocador de calor, tá? Então, assim, o trocador de calor é um dispositivo, né, como está aparecendo aqui nessa figura. Então, como é que eu promovo esse aquecimento ou esse resfriamento do processo, né? Então, digamos que o meu fluido de processo, né, ele esteja entrando nessa tubulação por esse lado, né, escoando aqui da direita para a esquerda. Então, como é que eu faço para promover um aquecimento? Eu coloco esse fluido em contato indireto, né, com um fluido que está numa temperatura mais elevada. É bastante comum que a gente utilize vapor, né, vapor de água com essa finalidade. Então, assim, a, o que, né, o lado quente, onde a gente está passando o vapor aqui, não tem um contato direto com a corrente de processo, ou seja, não ocorre misturação dessas correntes, né? Na verdade, aqui o vapor, né, que é o fluido quente, ele passa, né, pelo lado externo do tubo, tá? Enquanto que a corrente de processo passa pelo lado interno. Aqui é só uma questão arbitrária, né? A escolha adequada de se o fluido vai passar por dentro ou por fora do tubo. A questão é, o calor ele se transfere, né, da maior temperatura para menor temperatura. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer um aquecimento do meu fluido de processo, né, que vai depender das condições do escoamento e também, né, da área superficial aqui, porque a quantidade de calor que se transfere ela é função dessa área. Então, nosso objetivo aqui, só com a termodinâmica a gente consegue determinar a quantidade de calor necessária, né, para aquecer ou resfriar, mas para saber o tamanho que esse equipamento tem que ter, né, a gente precisa então entrar um pouco na questão dos mecanismos, tá? Existe todo um curso de fenômenos de transporte 2, onde a gente estuda os mecanismos de transferência de calor, né, e em todos os seus detalhes, em todas as suas situações, né, multidimensional, transiente. Então aqui a gente vai buscar, né, alguns conceitos bem básicos, só para a gente ter noção do que depende essa taxa de transferência de calor e obter uma expressão que me permita estimar essa área. Além do mais, né, essa figura aqui ela é hipotética, né, aqui é como normalmente ocorre, né, a troca de calor, ocorre em equipamentos assim que são chamados de trocadores de calor. Existe o casco, né, e existem os tubos, que na verdade é um feixe de tubos. Então, um fluido escoa pelos tubos e outro escoa pelo casco. Então, aqui, por exemplo, nós temos a entrada ou a saída, né, do fluido que escoa pelo casco. Aqui pelos tubos a gente tem aqui na verdade uma tampa, né, por onde a gente insere o fluido que vai escoar pelos tubos. Então o contato ocorre indireto. É claro que a área superficial aí, né, de troca térmica é a área superficial de todos os tubos somados. Então, evidentemente que esse tipo de trocador, chamado de casco e tubo, né, ele é um trocador que a gente consegue, né, uma área superficial muito maior do que o trocador tubular, né, que era esse ilustrado aqui esquematicamente nessa figura. Existe ainda um outro tipo de trocador, que é o trocador de placas, também bastante utilizado para grandes áreas, mas o princípio é o mesmo. Eu coloco em contato indireto um fluido de processo com um fluido que está no nível de temperatura acima ou abaixo, a depender do que eu quero fazer, né, retirar ou ceder energia ao fluido, e a energia se transfere através da parede, né, através do contato indireto ali,
certo? Então, assim, quando eu coloco um corpo, né, numa temperatura mais alta com um corpo numa temperatura mais baixa, ocorre transferência de calor no sentido da maior para menor temperatura. Então, energia é transferida sob a forma de calor. Né? Os principais mecanismos dessa transferência é o mecanismo, né, molecular, que é o da condução, que ocorre sem movimentação do fluido, natural ou forçada, ou a transferência, né, devido ao movimento do fluido. Então essas camadas de fluido elas se movimentam e trocam de posição, de forma que ocorre a transferência de calor por convecção. Então existem esses dois mecanismos principais, que é o objetivo de estudo dos fenômenos de transporte, né, da área de transferência de calor, que é uma das propriedades que se transfere, né? Então, assim, né, uma boa referência, né, é o livro do Encropera, que é bastante utilizado, né? Então, existe a taxa de calor, né, de difusão, depende de propriedades do meio, que é a condutividade, tá? E da diferença de temperatura, né, nesse meio. E a taxa de transferência de calor convectiva, que depende de um coeficiente que precisa ser estimado, né, a partir de dados experimentais ou correlações, né, em função da área superficial, nos dois casos aqui, e a diferença entre a temperatura da superfície e a temperatura do meio, né, suficientemente afastado dessa superfície. Tá? Então, basicamente, né, a gente consegue enxergar que a taxa de calor ela é função, né, da força motriz. Que força motriz é? A diferença de temperatura entre os meios, né, entre os dois fluidos aqui no caso. Tá? E existe uma resistência a essa transferência de calor, tá? Seja ela uma resistência de transferência por condução ou por convecção. Tá? Existe ainda a transferência por radiação, né, que a gente não vai considerar aqui para nosso projeto de trocadores gerais, certo? Então, assim, né, quanto maior for a força motriz, quanto menor for a resistência, né, a gente vai ter uma maior taxa de calor sendo transferido. Então, assim, como é que eu aumento essa força motriz? Coloco minha corrente de processo que precisa ser aquecida, por exemplo, com um fluido numa temperatura muito mais alta. Então, quanto mais alta for essa diferença de temperatura, né, eu favoreço a transferência de calor. Né? Por outro lado, eu precisaria de uma área superficial de troca elevada para ter uma resistência baixa, além, né, das propriedades do meio ali que vai influenciar nessa resistência. Tá? Então, assim, para utilizar um vapor numa temperatura mais alta, eu vou ter um custo maior desse vapor, porque ele vai estar no nível de pressão mais alto, eu vou gastar mais energia numa caldeira para gerar esse vapor, então eu vou ter um custo elevado da minha utilidade quente aqui, que no caso é o vapor. Por outro lado, né, se eu, né, para ter uma resistência baixa, tiver uma área de troca térmica muito grande, eu vou precisar de um equipamento muito grande, né, e o meu custo de investimento em equipamento vai ser elevado. Então é preciso uma análise econômica, né, para selecionar qual é a utilidade, né, adequada e o tamanho do equipamento, para que se tenha um compromisso entre os custos, né, de investimento e operacionais aqui. Certo? Então considere, por exemplo, que eu tenho um fluido escoando aqui, né, um fluido quente, né, ou seja, que está numa temperatura mais alta, uma parede separando de um fluido frio. Então ocorre transferência por convecção para a parede, transferência, né, por condução dentro da parede, né, que separa os dois fluidos, e uma transferência, né, da parede para o fluido frio. Então a temperatura ela vai diminuindo nesse sentido, né? Então a gente vai ter uma taxa de transferência por convecção que vai ser igual a essa taxa por condução, igual a essa taxa por convecção aqui. Tá? Então, assim, a gente pode analisar cada um dos termos, né? A taxa por difusão, a taxa por convecção. Tá? Nos cursos de fenômenos de transporte, inicialmente a gente analisa isso para uma parede plana e depois então para um cilindro, para uma esfera, né? Para diferentes geometrias. Tá? Então a gente tem a resistência à difusão, a resistência à convecção. Ambas, né, dependem da área, quanto maior for a área, menor vai ser essa resistência. Certo? E aí favorece a transferência de calor. Se eu relacionar a taxa de calor com a diferença entre os dois fluidos que estão trocando, então observe que aqui eu tenho então
a força motriz, né, a diferença de temperatura dos fluidos, e a resistência total, que depende da convecção no fluido quente, condução na parede e convecção no fluido frio, certo? Então observe que aqui aparece a área de troca térmica, né, que é o nosso objetivo ali. Então esse K aqui, né, é uma propriedade do meio, depende do material, então da parede ali, se a parede é de aço, né, o aço vai ter uma condutividade térmica, que é uma propriedade de transporte e que depende da temperatura. Os Hs aqui dependem do fluido, né, das propriedades do fluido, mas também depende, né, da velocidade de escoamento e da geometria desse escoamento. Né? Se for uma tubulação ali, qual é o diâmetro dessa tubulação. Isso tudo vai influenciar nos valores desses Hs. E assim como a gente estima, né, o coeficiente de atrito a partir de correlações, né, usando o ábaco de Moody, a gente usa correlações para estimar esse H, né, que é o coeficiente de transferência de massa, de calor convectivo, certo? Então, se a gente fizer a mesma análise para uma tubulação, imagine que eu tenho um fluido escoando aqui por dentro do tubo, existe uma parede do tubo e existe então a resistência à convecção até a parede, condução na parede e convecção para o fluido externo. Tá? Então, 3 resistências. Da mesma forma, muda um pouquinho essas resistências, né? Então, assim, para isso a gente, né, em fenômeno de transporte, a gente vê como a gente chega a essas resistências. Mas aqui, né, o coeficiente dessas resistências, a gente vai utilizar um valor que vai ser fornecido, mas é muito importante que esse valor seja estimado, né, com, né, uma certa precisão. Bom, então a taxa de calor, ela depende de um coeficiente, né, definido aqui, coeficiente global U, da área de transferência e da diferença, né, de temperatura entre os fluidos. Então, aqui, né, a gente tem então a definição do U, que depende, né, dos coeficientes de transferência convectiva e da condutividade do meio. Geralmente, né, numa análise preliminar, a gente assume que, devido à espessura do tubo ser relativamente pequena, né, que essa resistência à condução pode ser desprezada, de forma então que o coeficiente global pode ser calculado diretamente, né, a partir dos coeficientes, né, de transferência de calor do fluido quente e do fluido frio. Como calcular esses valores de H, né? Aqui nessa disciplina eu vou fornecer esses valores, mas na prática vocês precisariam estimar. Então, utilizamos, né, da ferramenta de análise dimensional. Então, aqui, por exemplo, nós temos, né, através de uma análise dimensional, a relação entre parâmetros adimensionais e através de experimentos, né, esses valores de coeficientes aqui expoentes. Então, eu consigo estimar os Hs aqui. Por exemplo, isso aqui, nessa correlação, chamada de Ditus e Belter, ela é uma correlação válida para escoamento interno em tubos. Para o trocador casco e tubo, que é um trocador bastante comum, então para um escoamento sobre um feixe de tubos, a gente tem uma correlação chamada de Zukowska, né? Então eu consigo estimar ali então também o H, né, para o fluido que está escoando do lado do casco, né? Assim como, né, eu tenho um fluido escoando do lado do tubo. Então a gente consegue, estimar esses dois valores. E aí, de posse desses dois valores, eu posso então estimar o coeficiente global aqui. Tá? Então essa é a maneira mais simples, mas requer a estimativa dos Hs aqui. Aqui eu vou fornecer para vocês, né, o H, né, das correntes ou o coeficiente global direto, U direto ali, certo? Então, beleza, a gente viu que a taxa de transferência de calor, né, depende da diferença de temperatura dos fluidos, né, e depende da resistência, que depende de propriedades do meio e dessa área. Tá? Então esse é o equipamento, aqui um exemplo de uma ilustração de um equipamento. Então, que análise a gente pode fazer? Se a gente fizer um diagrama de blocos, né, a gente tem um fluido quente e um fluido frio em contato, né, através de uma parede. O calor transferido, o calor que sai do fluido quente é igual ao calor que entra no fluido frio. Posso fazer um balanço de energia aplicando a primeira lei da termodinâmica no lado quente ou no lado frio, para determinar quanto de calor eu preciso trocar. A gente já fez esse tipo de cálculo sem entrar no detalhe da área de transferência de calor. O que a gente quer agora aqui é estimar essa área. Então, para isso eu preciso dar uma olhada, né, nessa transferência de calor, convecção até a parede do tubo, condução na parede e convecção então da parede para o outro fluido. Então aqui eu tenho um fluido quente, fluido frio, o calor, né, fluindo nesse sentido, certo?
Então, nesse caso aqui, tá, eu preciso desses conceitos de condução e convecção, né, resistências térmicas e a estimativa desses Hs, certo? Então, né, aqui eu tenho balanço de energia do lado quente, né, balanço de energia do lado frio, e a força motriz aqui é a diferença. Como a temperatura do fluido quente para o frio, tá? Eu botei hot e cold aqui, H e C. Esse calor transferido num ponto aqui vai depender da diferença de temperatura. Acontece que ao longo do trocador, essa temperatura ela vai mudando, né? O fluido quente ele vai ficando, né, com a temperatura mais baixa e o fluido frio com a temperatura mais alta. Então, assim, como é que eu posso fazer essa análise? Para isso eu preciso fazer um balanço, né, de energia, pegar uma fatiazinha infinitesimal aqui, onde eu vou ter então dQ, né, a quantidade infinitesimal de calor sendo transferido, que vai ser função dessa temperatura, certo? Então, de posse disso e do balanço de energia, a gente pode, através de um certo algebrismo, que vocês vão ver tanto na disciplina de fenômenos de transporte 2, quanto na disciplina de operações unitárias 2, né, ou operações que envolvam transferência de calor, tá? Então vocês vão chegar, né, a essa expressão aqui, que é a taxa de calor total é igual ao coeficiente de transferência de calor global vezes a área superficial, né, vezes a diferença de temperatura chamada média logarítmica, tá? A partir dessa equação, que é chamada de equação de projeto, a gente pode isolar a área. Então, a área depende da quantidade de calor, do coeficiente global e, né, de transferência de calor e da média logarítmica de temperatura. Como é que eu calculo essa média logarítmica, tá? Então, é a diferença de temperatura entre os fluidos, tá? Então, aqui seria, né, 1 aqui é indicando na entrada 1, no terminal 1, e 2 no terminal 2. Então, por exemplo, aqui um dos lados eu chamo de terminal 1, aqui de terminal 2, né? Então, essa diferença de temperatura aqui e essa diferença aqui, eu faço então uma média, certo? Por exemplo, né, para vocês entenderem, eu poderia fazer uma aproximação aqui como uma média aritmética, mas essa média logarítmica, ela é uma média diferente da média aritmética, tá? Mas, né, o que eu vou precisar saber então para calcular essa área? Primeiro, quanto de calor eu vou transferir. Segundo, qual é o coeficiente global de transferência de calor, tá? E terceiro, qual é a média logarítmica de temperatura entre os fluidos que estão trocando calor. Então eu preciso saber a que nível de temperatura eu estou o meu fluido, certo? A parte mais difícil aqui, na verdade, é estimar esse coeficiente global aqui, tá? Mas como eu falei que eu vou fornecer, eu fornecerei aqui, né, o valor do coeficiente global, tá? Para a gente não entrar no mérito de fenômenos de transporte 2. Porém, a taxa de calor vai vir do balanço de energia, que vocês já sabem calcular, e essa média de temperatura vai vir do meu diagrama de bloco, onde eu vou identificar a temperatura das correntes. Então, assim, cabe a vocês calcularem essa quantia aqui de calor pelo balanço de energia e essa quantia aqui pela diferença de temperatura de acordo com quem está trocando com quem, certo? E aí eu estimo essa área de troca térmica. Essa área aqui é uma área superficial, né? Quando a gente calcula essa área, é a área necessária, né? Então, com todas as hipóteses que a gente utilizou no cálculo. E aí, então eu vou ter que comprar um trocador que me forneça essa área. Como eu vou dividir essa área, né? Tipo, nesse feixe de tubos, quantos tubos, aí eu vou precisar, né, ver o que eu tenho ali disponível, né? Ou porque você já vai ter esse equipamento pronto para ver aquele que te serve. De repente a área é ligeiramente diferente, você vai ter que fazer um recálculo. Mas de qualquer forma, né, a gente, né, estima a área e com essa área a gente vai poder estimar o custo de investimento nesse equipamento aqui, tá? Maiores detalhes de projeto e de mecanismos de transferência de calor condutivo e convectivo, isso fica para fenômenos de transporte e o equipamento em operações unitárias. Aqui nós utilizaremos essa relação, né, para estimar essa área. Bom, para finalizar e fazer um exercício, né,
A gente, quando tem um processo industrial, ele opera junto com um sistema de utilidades que fornece uma série de recursos, né, para o processo, para que ele tenha o seu pleno funcionamento. Então a gente tem vapor em níveis de baixa, média e alta pressão, por exemplo, um óleo de aquecimento, uma água de resfriamento, né, ou água gelada, um fluido refrigerante, que a gente pode utilizar. Aqui, né, eu vou só comentar com vocês, que inclusive faz parte da minha área de pesquisa, né, que nos últimos 30, 40 anos, né, a partir da década de 70, quando houve a grande crise do petróleo, né, e também associada à questão ambiental, né, começou a se, né, buscar, né, fazer o que a gente chama de integração energética, que é reutilizar, né, calor dentro do próprio processo. Então, antigamente, quando se queria aquecer, escolhe uma utilidade quente, quero resfriar, escolhe uma utilidade fria. Essas utilidades quentes e frias são custos para o processo, certo? E pegar uma corrente quente e fazer ela trocar calor com uma corrente fria é reaproveitar energia dentro do próprio processo, que é o que a gente chama de integração energética. Então, da década de 70, 80 para cá, surgiram diversas tecnologias, né, e modelos matemáticos para tratar esse assunto, que é a integração energética. Tá? Então, é uma área bastante interessante para aumentar a eficiência energética de um processo. Bom, mas isso é só a nível de curiosidade. Vamos fazer um exercício. A gente já tinha feito um exercício antes, né, falando do balanço de energia, para uma troca térmica, para aquecer uma corrente onde eu tinha N-butano, né, tá, para alimentar um reator, né, até 330. Então ele estava a 300 Kelvin e eu preciso alimentar até 330. Então a quantidade de calor, tá, era de 192,4 kW. Tá? Ou seja, como é que eu obtive esse número aqui através do balanço de energia? No final das contas, né, era MCP delta T, vazão máxima vezes o CP vezes a diferença de temperatura. Digamos que para esse serviço eu vou utilizar vapor a um nível de 120 graus. Quando a gente utiliza vapor, a gente considera esse vapor saturado a 120, né? Então, à medida que ele condensa, né, a gente tem o líquido, né, líquido saturado, né, e na mesma temperatura, tá? Então a gente assume essa hipótese ali. Então a temperatura final também é 120, tá? Então isso me dá 373 aqui. Então, para calcular a diferença de temperatura, fluido quente, fluido frio em um dos lados. Então, vapor menos processo que entra a 300, vapor menos processo que sai a 330. Não faz diferença se você chamar ΔT1 de ΔT2, tá? Não tem problema aqui quem você chamou de 1 e 2. Aquele valor calculado vai ser uma média. Então, observe que em um terminal eu tenho 73 kelvins, né, de diferença de temperatura, essa é a minha força motriz, e do outro lado 43. Calculo a média, observe que o valor médio, né, não é a média aritmética, tá? Que a média aritmética seria 58, porém a média logarítmica ela é 56,6, mas notem que o valor médio deve estar entre os dois valores, né? É uma média. Então, assim, se vocês calcularam, né, e não deu um valor entre o ΔT1 e o ΔT2, né, desconfie em possíveis erros no cálculo. Tá? Aqui eu forneci que o H do processo, né, era 1,5 kW por metro quadrado Kelvin e o do vapor de 5. Então o que eu observo aqui, tá? Nesse caso, tá, de posse desse H e desse H, fluido quente, fluido frio, né? Eu calculo então o U, que dá 0,83, e aí aplicando a nossa equação de projeto eu calculo a área. Então observe que para fazer esse serviço, né, com esse fluido de processo, né, com esses valores de coeficiente de transferência de calor, a minha área é de 4 metros quadrados. Então eu precisaria comprar um equipamento, né, com esse tamanho. Nesse caso aí, com esse valor de área, eu poderia estimar o custo, né, do meu equipamento. Então eu escolho o tipo de equipamento com essa área superficial e consigo estimar o custo para verificar, né, o quanto eu vou precisar investir em equipamentos de trocadores de calor. Tá? Nesse mesmo processo, o reator ele é resfriado com água, né,
aqui no reator, tá? Então a gente vai considerar a água entrando a 25 graus e saindo a 40, tá? Então assim, né, esse valor de 40 é um limite operacional do processo, tá? Essa água quente vai para uma torre de resfriamento para ser resfriada a ar e depois retornar para o processo, certo? Então eu preciso saber as temperaturas de entrada e saída do meu fluido frio, que nesse caso é a água, a utilidade fria, para calcular as diferenças de temperatura e então a média logarítmica. Novamente, com os coeficientes de transferência de calor, eu calculo então o coeficiente global de troca térmica e estimo então que a área, né, desse resfriador seria de 8,3 metros quadrados. Nesse caso aqui poderia ser um trocador de calor externo, ou poderia ser uma serpentina, né, com essa área superficial, ou uma camisa de resfriamento, né, dependendo do tamanho do reator, com essa área superficial para fazer esse objetivo. É claro que esse cálculo assume uma série de considerações, né? Então, assim, esse é um valor estimado, tá? Mas a gente precisa desse valor, dessa ordem de grandeza, para a gente fazer a nossa análise de viabilidade econômica, né? E verificar se esse processo ele tem potencial de ser implementado na prática, certo? Então era isso a respeito, né, desses equipamentos aqui, que é o trocador de calor, tá? A gente vai utilizar a equação de projeto, eu já vou dar para vocês o coeficiente global de troca térmica para a gente estimar essa área. Mas é preciso que vocês saibam identificar quanto de calor está sendo trocado e qual é a diferença, né, de temperatura dos fluidos. Aqui existe uma questão econômica, né, bem interessante quando você tem mais de uma utilidade possível, né, e ou outra corrente de processo que você vai usar para fazer o serviço, é que você tem múltiplas escolhas. Então essas escolhas irão impactar na análise de viabilidade econômica, mas a gente vai deixar essa análise, né, quando a gente fizer, né, a parte de o estudo de viabilidade econômica do processo. Era isso.